Assim, quando ele descobre o Oscarito no cinema, que ele vê no cinema do Ceará, ele fica absolutamente siderado, não apenas com a capacidade de fazer humor daquele mito da chanchada, da comédia carnavalesca, mas principalmente do tempo físico que o Oscarito consegue encontrar na sua movimentação de corpo, no seu gestual. Aquilo fica com ele. Ele passa pelo colégio, passa pelo CPOR, passa pelo banco. Quando aparece uma chance de a abertura da TV Ceará, que a TV começa no estado dele, ele faz uma prova, ele é submetido a uma espécie de, não é exatamente estágio, mas a supervisão de teste por conta de gestado por um grande dramaturgo brasileiro, hoje esquecido, Péricles Leal, responsável por um texto fenomenal da televisão brasileira, que é Os Homens Querem Paz. O Péricles forma a cabeça dele no sentido de dar manhas de texto, porque quando ele entra, por ele ter essa experiência da escrita e essa questão mais intimista, ele não pensa em ser ator, ele pensa em escrever. Só que quando ele entrega o sketch, por conta daquele esquema de uma televisão que está começando num pioneirismo, ele acaba entrando em cena. E logo que ele entra em cena, nasce o Didi. Ah, é? Porque o Didi é um fruto, ele cria... Porque o que acontece? Ele precisa de um protagonista para as primeiras histórias. Olha o Oscarito. Esse é o deus dele, né? Nem Sansão, nem Dalila, ele ama esses filmes, né? O Ciscocada, Matar o Correia, enfim. Quando ele precisa de um protagonista, ele junta todas essas figuras, essas vivências de cinéfilo que ele tem. Porque, assim, uma questão que é importante a gente entender do Oscarito, o Oscarito está sempre encarnando, mesmo quando ele é um professor especializado em cultura grega, ele é uma espécie de lumpen, ele é uma figura que está à margem, ele é uma espécie de herói chapliniano brasileiro. É o loser, né? O perdedor. E esse Chaplin entra na cabeça do Renato na figura desse anjo trapalhão que é o Didi, que é esse Carlitos. Mas já tem esse dele. nome logo de cara? Ele já inventa esse nome de Didi. De onde ele tira esse Então, nome? essa é uma grande questão. Ele diz que logo que ele começa a redigir o personagem, a sonoridade do nome Didi, ele procurou um nome muito simples, veio esse nome. Como assim, o Renato, às vezes, tem pessoas que brincam, isso é um lampejo, isso é um devaneio. Assim, eu acho que como a gente está trabalhando com um nome muito simples e muito fácil, ele encontrou ali uma solução sonora para aquilo. Só que essa solução sonora se encaixou muito bem e ele começou a repetir aquele alter ego ad infinito. E aquele alter ego se confundiu com ele. Então, assim, na televisão ele começa em 1960. Vídeo Alegre, que é o programa de Gênese. Aí ele faz Os Adoráveis Trapalhões, Os Insociáveis, Os Trapalhões, TV Tupi vai Excelso, Mas Tupi, o que são? Record. São programas? Esses são nomes? programas de TV, são nomes de programas. Ah, é Vídeo Alegre, Os Insociáveis, o Vídeo Alegre, Adoráveis Trapalhões, Insociáveis, Trapalhões depois Os Trapalhões da Globo. Mas esses... como ele encontra os parceiros dele? Aí eles vão aparecendo cada um a seu momento. O primeiro primeiro que aparece é o Dedé, que ele encontra fazendo um show de circo. Ele se encanta pela figura do Dedé, que é um parceiro dele de sempre, assim, que inclusive dirige filmes, que tem uma relevância. Cara, tem um sketch do final dos Trapalhões, de 1993, que chegou a ser citado pelo grande diretor Wilton Franco como um dos grandes momentos do humor na televisão. Vou descrever rapidamente. O Dedé é um carpinteiro, vai numa casa e a mulher fala pra ele assim: o meu armário tá com um problema. Sempre que o trem passa, a porta do armário abre. Aí ele fala assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar dentro do armário. Quando passar o trem, eu vou descobrir o que é. O marido da mulher chega armado. Eu vou matar seu amante. Tem um amante aqui. Tem um amante aqui. Aí, quando passa o trem, abre a porta, tá o Dedé com uma lanterna na cara, fazendo uma cara hilária. O que você tá fazendo aí? Tô esperando o trem passar. Acaba o sketch. É hilário vendo aqui. Obviamente muito que bom. Com o meu humor de botequim não consigo reproduzir. Mas assim, o Renato, ele tem um olho nessa observação para sacar os parceiros. Depois entra o Mussum.
que herda toda ali uma expertise muito grande da convivência com o Grande Otelo. Isso está contado no filme, no filmaço, aliás, do Silvio Guindani. E o último, Mauro Gonçalves, que entra, que é o Zacarias, que forma ali um quarteto, porque o Renato tem uma vontade que esse programa de televisão que ele entra como um produtor, quase como um showrunner mesmo, né? Um conceituador, um argumentista-chefe, um roteirista-chefe, que seja um espelho, um microcosmos do Brasil. Então ele busca diferentes personagens que simbolizem o Brasil. Eu acho... E que se completem, né? Que se completem. Eu acho que hoje existe toda uma discussão identitária que tem totalmente razão de existir por conta dos discursos decoloniais, de vários discursos que rompem um pouco com aquela arquetipia que foi feita ali. Talvez ela fosse mais aberta se ela fosse idealizada ali. Só que ela se complementa no fim da década de 70, num outro momento do Brasil. Óbvio que é um momento que tem que ser discutido, que tem que ser retrabalhado, repensado. Mas naquele momento... aqueles 4 eram uma síntese de Brasil bastante eficaz. E estamos falando de que idade? O Didi está com que idade quando ele começa esses programas até chegar nos Trapalhões? Ele nasce em 35. Tá. Em 60 a estreia dele na televisão. 60? É. Então a gente está falando de um jovem enfant terrible aí, louco para brilhar. Essa foto, Lene, você sabe de quando é? Olha só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. De quando será que... Não, isso já é na Globo, isso é 77. Ah, é? Assim, o programa da Globo é 77. Exatamente, a foto é de 77. 77, que é a estreia da Globo. Ele faz um especial na Globo, na sequência. Primeiro tem um especial, Os Trapalhões. O especial, obviamente, bomba. Eles ganhavam... Esquetes também. Esquetes, sempre esse esquete. Tá. O Renato gosta de narrativas curtas. Tá. A narrativa longa, ele quer pro cinema. Né? E eu acho que uma coisa que ele admira, porque ele já me falou, que ele admira muito em você, é que você tem uma habilidade muito boa para valorizar um fraseado curto. Assim, eu te vi em cena mais de uma vez e eu acho que você tem esse jogo de cintura que tá na herança do DNA. Obrigada. Uma cozinha. Aí você falou desse especial que fez muito sucesso. 77, na sequência estreia o programa, que aí vai de 77... Já entra como programa fixo. Logo depois desse especial entra como programa fixo. E os Trapalhões ficam de 77 até 94. É um fenômeno de audiência. Porque... No domingo mesmo, do jeito que é? No domingo mesmo, do jeito que é. Era antes do Fantástico, não é? Ou tinha alguma coisa entre o Fantástico? O que acontece? A Globo... Com a saída do programa Silvio Santos, que era da Globo, fica um hiato antes do Fantástico. Porque o Fantástico, a gente até tirar o óculos aqui, porque isso me entusiasma. O Fantástico é um grande show de realidade. Sim. E é um show de realidade que, embora você tenha clipes de música, já tinha naquela época, você tem Paulo Gracindo recitando o Cântico Negro, você tinha todas as notícias e toda uma reflexão. Era uma revista. Pautas, né? Era uma revista eletrônica. E essa revista, obviamente, apresentava mazelas do Brasil em plano de sequência. Era como se a tragédia estivessem no palco esperando a sua irmã gêmea, a comédia, chegar para complementar uma simbiose que estava num abraço partido. Nesse momento, o Boni saca, esses caras já estão fazendo sucesso na Record, esses caras ganham da Globo no horário da noite, a situação lá tá ruim porque os caras não estão recebendo no fim da década de 70. Chama eles para cá. Quando o Renato recebe o telefonema do Boni, o convite para vir, ele vai e fala assim, vou pedir um monte de coisa, vou pedir pro cara dizer que não. Assim, porque eu vou fazer uma aposta incerta. Aí o Boni falou assim, quanto é que você quer? Aí o Renato chutou uma cifra qualquer. Tá assinado, tá contratado. O cara nem olhou. Entendeu? Tipo, porque o cara sabia que aquilo era um estandarte de excelência, de sucesso. E eu acho que é isso, Vilela, assim, Vilela, toda a galera aí que tá ouvindo a gente, que eu acho que precisa ser pensada hoje, assim. O Renato, ele criou circunstâncias
para que esse humor de sketch, que já era presente em alguns programas da própria Globo, de outras emissoras, assim, em outros horários, né? Satiricon 74, Não Faça Humor, Não Faça a Guerra, ele ganhasse uma nova cara e, principalmente, uma nova cara voltada para um público infanto-juvenil. O Renato sacou que a criança é parte da casa. E ele trouxe, eu acho que a presença, sobretudo, de uma figura tão exumirim, assim como é o Zacarias, alimentou ainda mais essa conexão com a criançada. Não que os outros, que tinham um peso gigantesco, né, o grande Mussum, o grande Dedé em cena, não tivesse essa conexão também. Mas é que eu acho que o Zacarias a gente associa mais de imediato a essa questão da ingenuidade, né, pelo falar mais, né, falar mais de criança, um jeitinho assim. O Renato sacou que a criança estava ali. E o programa nunca deixou de abordar temas adultos, nunca deixou de falar com pais e mães e tios e vós, mas mesmo falando, eles encontravam uma forma de conversar com o público mirim, que agarrava ali a televisão como se aquilo fosse um oráculo do humor, um oráculo, um descarrego para a semana que vai começar naquele domingo. Pois é, era um programa realmente de família, né? Porque eu era criança na época e tinha coisas que meu pai ria e a gente não ria, e era o contrário, né? De coisas que a criança ria, não. Esse é mais recente, né? Esse já é dos Trapalhões. Da Globo também. Né? Olha só que legal. As caras são maravilhosas, né? E eu acho o Dedé como escada, né? O cara mais sério, fazendo um pouco a voz da razão, né? No meio de tanta loucura. O Mussum representando também uma... Você sabe que eu acho eu gosto disso que você fala, mas eu contesto às vezes um pouco. Não é contestar no sentido de questionar, mas eu acho que hoje, com o tempo, o Dedé se libertou, assim, não só o Dedé de hoje, que continua fazendo teatro, faz muito filme, né? E muito bem. Eu acho que o tempo... Eu acho que isso é muito salutar, assim. Hoje em dia, eu acho que não só por questões sociológicas, assim, necessárias, o mundo está dando muito valor para os outros arquétipos que estão ali naquele quarteto. Com certeza. Que eram, de uma certa maneira, arrolados de uma maneira como se o Didi fosse o líder. Eu acho que, assim, todos eles tinham o seu solo. Tanto que todos tinham seus sketches. É como uma banda. É como uma banda. Cada um... Exatamente. Tem o cantor, tem o baterista, tem o guitarrista. Eu acho que essa tem o solo de guitarra. Eu acho que essa seriedade... Eu comparo muito, cara, o Dedé ao Jim Martin na relação com o Jerry Lewis. Também acho. Eu acho que o Dedé é o galã da periferia, sabe? Assim, ele é o galã que passa Neutrox no cabelo e sai achando que é o James Dean de bom sucesso. Eu acho que essa comparação é perfeita. Assim. Eu acho que esse é o lugar. E eu acho que o tempo está mostrando o quanto eles eram complementares e cada um à sua maneira, eles tinham seu show-off. Com certeza. Também acho. E deixando claro que a gente tá conversando com o Didi pra ouvir dele também, né? A história dele, a gente vai até a casa de vocês depois para falar com ele. Então, calma aí, o pessoal que tá perguntando do Didi, né? Vamos ver se ele entra até o final aqui, mas a gente vai ter uma conversa com ele.